E sobre o dia 2 de novembro, dia de finados, nós vamos conversar com o padre Adriano Maia, da paróquia São Cristóvão, aqui de Mococa. Padre, seja muito bem-vindo. Como é que está? Graças a Deus, muito bem. Agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade ímpar de podermos meditar e refletir sobre mais um tema, Mal. Diversas missas serão celebradas no dia de finados, lá no cemitério de Mococa, e a paróquia São Cristóvão foi uma das paróquias convidadas, não é, padre? Sim, estaremos lá na parte da tarde, às 17 horas. Mas durante toda a manhã, 7 da manhã, 8 da manhã e às 10 horas da manhã, teremos missa lá no cemitério. O cemitério municipal está lá se preparando, está se organizando, muitas pessoas fazendo lá a limpeza dos túmulos, deixando tudo muito bem organizado, com muito carinho. A gente esteve lá e viu, padre, realmente é muito louvável, não é, essa atitude do cristão, né, de ir lá todo ano e deixar tudo muito bem preparado, o túmulo florido para a chegada de finados. Como é que o senhor vê essa atitude dessas pessoas que vão lá fazer a limpeza dos túmulos das pessoas da família que já faleceram? É algo muito próprio de Mococa, né? O pessoal de Mococa é muito religioso, então, muito católico. Não é em todo lugar que acontece. Não, nem com todo esse esmero, esse zelo, não. Né? Com esse cuidado, não. É porque Mococa eu costumo sempre dizer, Mal, é uma cidade atípica. Por que eu quero dizer isso? Porque é uma cidade muito católica e que o pessoal realmente abraça a fé, né? Só a título de exemplo, nós na paróquia São Cristóvão é a única paróquia da diocese que tem missa diariamente, manhã e noite. E todas as missas com público de mais de 50 pessoas. Então isso é algo sui generis, fora do comum, que eu nunca vi em lugar nenhum. E por onde o padre passou não é assim então, né? Não. Do pessoal na missa. Não, de forma alguma, pelo contrário. As nossas missas aqui semanais é o público, muitas vezes, de domingo de muitas paróquias fora da cidade de Mococa. Tá certo, padre. Além da limpeza lá dos túmulos do cemitério municipal, o pessoal costuma levar flores também, que expressa um sentimento muito bacana, né, padre? Não é que vamos deixar de levar flores para cultuar os nossos ancestrais, mas não deixemos também de levar flores para os vivos, para aquelas pessoas que valorizamos, para aquelas pessoas que gostamos, né? Esse dia eu vi uma frase que eu achei muito interessante, o Mauro. Levamos flores para os mortos e jogamos bombas nos vivos. É verdade, é lamentável o que está acontecendo, né? Pois é, lá em Israel, todo aquele conflito na Palestina, né? E a terra onde que Jesus, por ironia do destino, a terra onde Jesus nasceu, né? Tá certo. O padre, como que nós cristãos nós podemos entender, a gente pode ver realmente o dia 2 de novembro, que é o dia dedicado aí aos mortos. Como é que a gente pode entender essa questão? Boa pergunta. Primeiro que a Igreja Católica, ela não cultua os mortos. Deixar bem claro isso daqui. Não é que nós somos cultuadores de mortos, não. A Igreja Católica, nesse dia 2 de finados, ela celebra a vida eterna. Mas precisamos passar pela morte, porque como vai dizer Santo Agostinho, Mauro, que é um santo da igreja, ele definiu a morte como uma passagem. É passar do lado da criatura para o lado do Criador. Então, para nós, por isso que antigamente, né, dia de finados era chamado de dia natalis, que do latim quer dizer dia do nascimento. Olha que interessante. Nós nascemos para Deus. Então aqui novamente, o cristão católico, ele não cultua a morte. Eu sempre digo isso em todo velório que eu celebro. Não faz sentido para o cristão católico celebrar a morte, mas sim a vida. Então o dia 2 de finados, se nós formos observar na liturgia que é proposta pela igreja neste dia, Paulo vai falar da ressurreição, Jó vai falar da vida eterna, né? E o Evangelho também vai trazer para nós essa dinâmica para estarmos sempre vigilantes e prontos, pois não sabemos o dia e o momento que o Senhor passará na nossa vida. Então a morte para nós cristãos não pode ser entendida como uma bruxa, né? Como algo ruim, mas também não devemos cultuá-la.
Mas, como diz São Francisco de Assis, né, o poverello de Assis, a morte deve ser a nossa irmã morte. E que todos nós aí iremos fazer esse trânsito, né? Fazer essa travessia. A morte, ela existe, né, padre? E a gente não tem como fugir. E a gente, como ser humano, a gente não aceita a morte, a gente não aceita, não está preparado para perder. Até o padre um dia comentou lá na missa também que a gente não está, o ser humano, preparado para perder, né, padre? Sim. Ninguém quer perder nada, principalmente um ente querido, uma pessoa que a gente gosta demais, né? Sim, a grande dificuldade das pessoas, Mauro, ainda mais nessa contemporaneidade que eu analiso, que eu observo que as pessoas estão mais carentes, bastante, né? Mais precárias, mais sensibilizadas. A dificuldade é lidar com qualquer perda. Nós já falamos aqui em alguns meses atrás sobre o luto. O dia de 2 de finados também é um momento de pensarmos, de refletirmos sobre a nossa morte, a minha morte. Como vai dizer um filósofo, Heidegger, né? Um filósofo existencialista, ele fala assim que a morte é a única certeza que nós temos, o resto é possibilidade. Ele vai chamar a morte de impossibilidade da possibilidade, ou seja, é refletindo sobre a morte que eu vou dando sentido à minha vida. Por isso que eu sempre costumo dizer, quem morre bem, vive bem. Ou quem vive bem, no momento da morte, que é essa passagem, que é este momento de nascimento para Deus, como se fosse um parto, né? Tem até um teólogo que compara a morte a um parto, ou seja, eu entro para a vida em Deus, assim como a criança sai do útero da mãe e entra para este mundo, a morte é a mesma coisa. Eu saio deste mundo e entro na vida em Deus. O padre, e o dia 2 de novembro, data que comemoramos o finados, então também é uma data que eu posso dizer que é uma data de reflexão para o católico também, não quer dizer, de uma maneira geral, para todo mundo, não? Sim, um momento primeiro de reflexão, porque eu vou passar pela minha morte. Isso não tem como fugir. É a única possibilidade que ninguém tem como morrer no meu lugar. Eu vou passar por ela. É a única certeza que eu tenho. Então, eu penso assim, como vai dizer um grande poeta, Manuel Bandeira, um poeta brasileiro, né? A morte é a mais indesejável das gentes. Né? Acaba sendo até uma coisa assim que ninguém gosta de discutir, ninguém gosta de refletir, acaba sendo um tabu. E eu costumo fazer um paralelo aqui, Mauro. Há 50, 60 anos atrás, ninguém falava de sexo, era um tabu. Né? Quando a criança perguntava para o pai, para a mãe, como é que eu fui feito? Fui gerado. Como é que eu fui gerado? De onde eu vim? Né? Aí o pai e a mãe fazia todo um rodeio, olha, você veio pela cegonha, ou o papai jogou uma sementinha lá da barriga da mamãe. Eu escutei muito isso dos meus pais. Né? Que era curiosidade de criança. Hoje não, hoje as escolas, muitas vezes, às vezes de forma deturpada, mas ainda fala de sexo, tem educação sexual, os pais educam sexualmente os seus filhos e é necessário, né? Mas a morte hoje se tornou um tabu. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque ninguém fala da morte. Porque é um tema que gera um pouco de angústia, um pouco de ansiedade, medo, né? Receio, porque tudo aquilo, o desconhecido nos gera receio. E aqui eu trago até uma reflexão, viu, Mauro? Por isso a geração hoje há um culto da eterna juventude. Né? Ninguém quer ficar velho, porque o ficar velho é quase sinônimo de um passo da morte. Então todo mundo cultua uma única fase da vida, que é a juventude. Então está todo mundo querendo ser jovem, todo mundo procurando academia, todo mundo procurando procedimento estético, porque na verdade o que há nessa busca? Um medo velado da morte. Pode observar. Quando você fala em morte também, isso é um assunto negativo de uma certa forma, né, padre? Muitas vezes a pessoa tem receio de até tocar em assuntos como falar de morte, não é verdade também? Sim, é um tabu, como eu disse, né? É um assunto erótico, vamos dizer assim. É um tabu que ninguém acaba tocando no assunto, né? Por exemplo, nas redes sociais, só para encerrar, ninguém fala de morte nas redes sociais.
Dificilmente a gente vê algum assunto relacionado a isso, né? Entendeu? Ninguém, é Exato. verdade. Né? É difícil ver. Nas redes sociais, Facebook, Instagram, tá todo mundo feliz, nos lugares mais bonitos, com as mulheres Gosta mais de bonitas. apresentar danças. Exatamente, né? Só entretenimento, é a cultura da sociedade do entretenimento, a sociedade do espetáculo, como vai dizer Guy Debord, né? Só que esse excesso de entretenimento e esse excesso de espetáculo nos tira alguns temas que são essenciais. Um desses temas é a morte, que quase ninguém está afim de pensar ou refletir a sua própria morte. Algum tempo atrás eu assisti lá no cemitério uma missa do Padre Celso, que comandou durante muito tempo a paróquia Santa Luzia aqui de Mococa. Ele disse lá que o cemitério é o reflexo da sociedade. É isso mesmo, padre? Sim, Né? é um prolongamento, né? Porque você visita ali o cemitério, até no cemitério você vê as disparidades sociais, né? E muita, né? Acima da terra, né? Isso, acima daqui, debaixo da terra, todos somos iguais, né? Por isso que eu gosto muito de rock, de roqueiro, né? Sempre quando coloca aquela caveira na camisa, não quer dizer demônio, né? É porque nós somos todos iguais. O símbolo da caveira ali na camiseta, né? Ou seja, debaixo da terra, Mauro, Não existe diferença. Sim, aqui, claro, por uma mentalidade baseada num capitalismo selvagem, numa busca desenfreada pelo lucro, pelo poder, há disparidades sociais. Mas debaixo da terra somos todos caveira, né? Tá certo, padre. Então, a gente está divulgando as missas aí durante a nossa programação, que serão celebradas lá no cemitério municipal no dia 2 de novembro, aí para o pessoal ir lá poder participar. E a paróquia São Cristóvão então vai celebrar a missa às 17 horas, é isso mesmo, padre? Isso, lá no cemitério teremos então a paróquia São Cristóvão ficou incumbida de rezarmos a missa das 17 horas, mas teremos a missa aqui na paróquia São Cristóvão, duas. Uma às 6 da manhã e a outra às 19 horas. As missas acontecem ali do lado, ou seja, na frente da Capela Santa Clotilde. Isso mesmo. Ô padre, essa semana a gente está comemorando também o dia de Frei Galvão. Exatamente. Quem que foi esse homem importante, seguidor de Cristo, padre? Bom, Frei Galvão, para a maioria, todos aí sabem, né? A maioria sabe disso, é o primeiro santo nascido em solo brasileiro, nasceu em 1739 na cidade de Guaratinguetá, né? Próxima da cidade ali de Aparecida, do Rio Paraíba do Sul, onde apareceu a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida. Então, Frei Galvão nasceu ali em 1739 e foi o primeiro santo canonizado em solo brasileiro no ano de 2007, na visita do Papa Bento XVI ao Brasil. Quem foi, em poucas palavras, o Frei Galvão? Foi um santo que se destacou pela construção do Mosteiro da Luz em São Paulo. Por isso que ele é considerado, Mauro, só a título de curiosidade, o padroeiro e o protetor dos arquitetos, ou daqueles que trabalham na construção civil. Porque Santo Antônio de Santana Galvão, antes de se tornar padre, ele estudou arquitetura. Então por isso que ele é um dos pilares ali responsável. Um dos seus grandes feitos é a construção do Mosteiro da Luz em São Paulo, onde começou toda aquela região da Luz em São Paulo. Então esse é um dos seus grandes feitos. Segundo, as famosas pílulas do Frei Galvão, né? Quantas mulheres que já tinham dificuldade em engravidar, engravidou por causa das famosas pílulas do Frei Galvão, que, certa feita, visitando a sua cidade natal de Guaratinguetá, para buscar recursos financeiros para terminar o Mosteiro da Luz, né? Ele foi procurado por um senhor que tinha filha doente. A filha desse senhor estava debilitada. E o Frei Galvão, na época Frei Galvão ainda não era santo, pegou uma frase do ofício divino de Nossa Senhora, que é recitado no ofício divino de Nossa Senhora, escreveu essa frase num pedacinho de papel, dobrou ele em várias partes, bem pequenininho, deu na mão desse senhor e deu as seguintes orientações. Chegando em casa, você dá com um pouquinho de água para sua filha e recita o Rosário Mariano. E ele fez, chegou em casa, deu esse pequenino papelzinho embrulhadinho com essa oração do ofício divino de Nossa Senhora. A filha tomou
rezaram o rosário juntos e miraculosamente a menina foi curada. Então eu costumo dizer assim, né? Daria o dia inteiro aqui para falar um pouquinho da vida de Santo Antônio de Santana Galvão. Bastante extenso, sim, né? mas eu destacaria esses dois feitos dele. A construção do Mosteiro da Luz em São Paulo, que permitiu que a cidade de São Paulo se expandisse a partir da construção desse mosteiro, e famoso pelas pílulas, né? Fora que testemunhas oculares, quando viam Santo Antônio rezando, o Frei Galvão rezando, ele levitava, ele tinha o dom da bilocação, ou seja, igual o Beato Donizete Tavares de Lima em Tambaú. Podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então é coisa de santo mesmo. Que legal a história, não é, padre? Dessas pessoas aí que foram seguidoras de Cristo, e é um exemplo muito importante para a gente seguir. Sim. Não é? Para a gente pedir a intercessão e pedir também a proteção. Sim, principalmente por ser o primeiro santo nascido e canonizado no Brasil, né? Padre, gostei demais de recebê-lo aqui no TVD Notícias. Muito obrigado aí pela atenção. E espero que o senhor volte mais vezes para estar conversando com o povo católico, com o telespectador aqui do TVD Notícias. E muito obrigado pela participação. Sempre à disposição, Mauro. Eu que agradeço aí, na pessoa do Dr. Hernani também, sempre muito afetuoso e generoso aí, dando esse espaço à Igreja Católica, né? E o TVD Notícias tem sequência. Muito obrigado, Padre Adriano Maia, que é da Paróquia São Cristóvão, aqui de Mococa. E agora o TVD Notícias tem sequência. Mais informações com o Edson Barista.